Bom dia, alunos do terceiro ano. Estou passando aqui para vocês, para falar com vocês sobre a atividade que eu passei para vocês semana passada. Eu pedi para vocês fazerem um mapa mental com as características físicas do estado de Goiás. Então, eu preparei essa imagem, né, do estado de Goiás. Nessa imagem, a gente percebe que o estado de Goiás está representado através das cores. As cores mais fechadas, as cores vermelhas ou marrom, representam as altitudes mais elevadas. E as cores verdes representam as altitudes menos elevadas, por exemplo, as planícies. Nós sabemos que o relevo ele é formado por montanhas, planaltos, planícies e depressão. Aqui no estado de Goiás não há presença de depressão e não há presença também de grandes montanhas. Nós temos pequenas serras e morros. E essas serras e morros, elas estão representadas pela cor marrom. Então, aonde que é marrom, laranja, essas cores mais um pouquinho mais fechadas, representam áreas que têm uma certa altitude. E as cores verdes são as áreas próximas a rios. Por exemplo, essa área bem verde aqui, ela está representando a bacia do rio Araguaia, por isso que ela é verde. E você observa que também é pouquíssima a altitude dela. E aqui nós temos a legenda confirmando isso que eu estou falando para vocês. Bom, então sobre o relevo a gente já falou. O relevo é um relevo planáltico, né? Boa parte do estado de Goiás está localizado no Planalto Central. Então, nós temos aqui uma certa altitude. Bom, isso significa que no passado essa área foi possivelmente uma montanha, que vem sofrendo um desgaste, né, chamado de intemperismo. Esse intemperismo, ele pode ser físico e químico, né? Ou seja, ele é químico quando envolve a água e ele é físico quando envolve muitas vezes a mecânica, por exemplo, o homem. O homem vai lá, tira uma serra de um lugar com a reta escavadeira, então intemperismo físico. Por exemplo, esse desgaste provocado pela água da chuva é o intemperismo químico. Então, nós temos no estado de Goiás essa questão, né? Boa parte do relevo é um relevo planáltico, ou seja, no passado foi uma grande montanha, vem sofrendo um processo de desgaste, conhecido como intemperismo, e hoje nós temos altitudes em torno aí até de 760 metros. O clima do estado de Goiás é um clima tropical continental, ou seja, ele é um clima que tem apenas duas estações bem definidas. O verão é quente e chuvoso e o inverno é frio e seco. Nosso principal elemento climático, que nós vamos estar debatendo semana que vem, é a continentalidade, ou seja, a influência do continente na temperatura. Já ficou provado que cidades que não são banhadas pelo mar, ou seja, cidades como Goiânia, Cuiabá, que estão no interior do continente, sofre com um processo de mudança de temperatura durante o dia. Por exemplo, de manhã está bem frio, né, 15 graus, 18 graus, e à tarde chega a 35, 36, 38 graus. Ou seja, durante o mesmo dia, houve uma grande variação de temperatura. Esse processo é chamado de amplitude térmica. E isso é causado pela continentalidade. Ou seja, a Terra, ela se aquece e se resfria mais rapidamente do que a água. Por exemplo, se você for em uma cidade à beira-mar, não vai haver tanta amplitude térmica. E se ela houver, não vai ser de 10, 15, 20 graus, como ocorre aqui, né, no interior do país, em cidades como Brasília, em cidades como Goiânia, Cuiabá, né, e outras cidades que estão localizadas no interior do continente. Então, nós sofremos com o fator da continentalidade. A hidrografia. Nós temos grandes bacias hidrográficas que passam aqui, né, ou que nascem aqui no estado de Goiás. A principal é a bacia do Araguaia, também a bacia do Tocantins, e ao sul nós temos aqui a bacia do Paranaíba. A vegetação nossa é a vegetação do cerrado. Nós sabemos que o cerrado é a vegetação, é o bioma que vem sofrendo o maior impacto na atualidade, né? Praticamente mais de 80% do cerrado já foi destruído. O cerrado ele é composto por árvores de médio e pequeno porte, árvores com as cascas bem grossas e com raízes profundas. Alguns autores chegam a dizer que o cerrado é uma floresta invertida,
Por quê? Porque as raízes são bem maiores do que as árvores, porque como nós passamos por um longo período de seca, as árvores elas acabaram tendo que se adaptar com raízes profundas para buscar água em lugares, né, no lençol freático, por exemplo. Então, nós temos essas árvores aí de pequeno e médio porte, tronco retorcido, casquentas, né, árvores com raízes profundas, é uma vegetação mais espaçada, uma vegetação aberta. E é isso. Essas são as principais características físicas do estado de Goiás que eu acho que deve contemplar no mapa mental de vocês, tá ok? Aguardo vocês até semana que vem.